This call is now being recorded. Ok. Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de gestão de projetos do Instituto Federal, Campus Boa Vista, Zona Oeste. Esse é um momento atípico para a gente, é um momento que a gente não estava preparado, mas eu espero que dentro das nossas possibilidades vocês venham aprender. Nós estamos utilizando o Meet como uma ferramenta para deixar registrado, uma vez que a gente precisa deixar disponível, tanto para vocês reverem o material, como os colegas de vocês que não puderam acessar a sala de aula, tá bom? A nossa previsão de aula é 1 hora de aula. Nós vamos utilizar o material disponível para vocês, que é os slides e a apostila, que eu já deixei. Também tem alguns materiais complementares, que são os materiais que, se vocês quiserem estudar um pouco mais, eles vão poder ajudar vocês nesse início, tá bom? Não vai ter recreio, porque começa agora e vai rapidinho, então não vai ter recreio, tá? Então, vai ser uma aula corrida que vocês vão poder aprender. Eu vou estar explicando, se você tiver alguma dúvida, você abre seu microfone, faz a tua pergunta, e aí eu te respondo, tá bom? Mas tenta fazer assim, um por vez. Abriu o microfone e fez a pergunta, fecha o microfone, para que não fiquem muitos áudios ao mesmo tempo, ok? Então, vamos começar. Tudo bem? Professora Bárbara. Diga. Boa tarde a todos. Oi, meu coordenador, boa tarde, seja bem-vindo. Quero dar uma palavrinha aqui antes de começar as aulas, porque fique à vontade. Eu tenho mais outras atividades ali para fazer, tá bom? Só vim marcar a presença na aula, parabenizar a professora, eu já falei com ela, a sala está excelente, está muito bacana a sala, já entrei na sala. Eu estou vendo que está dando certo aqui pelo Meet, né? Tem 64 pessoas agora no momento. Então, assim, só desejar sucesso, boa aula a todos, aproveite, né? Infelizmente aconteceu essa pandemia, ninguém tem controle disso, e vamos pedir a Deus que se resolva logo, né? E parabéns mais uma vez, aproveite a aula, tudo bem? Tudo Obrigado, bem. professor. Tá bonita. Obrigada. Obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo. Então, vamos lá, gente. Vou começar. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês, eu já compartilhei minha tela, então eu creio que vocês conseguem observar o que tem na minha tela. Essa aqui é a apostila que já está disponível para vocês, tá? Essa apostila é uma apostila que já está preparada de gestão de projetos, tá? Ver se vocês conseguem ver direitinho. E a gente vai seguir, eu já deixei alguns tópicos lá, já separados, então vocês vão seguir. Eu não vou ler a apostila, porque eu preparei slide para vocês, por entender que o slide é melhor. Mas vocês têm acesso. Tá tudo bem? Pode continuar? Pode. Onde está a apostila, professora? A apostila está na sala de aula. Os materiais, gente, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Estamos. Tá a tela cheia? Tá. Ok. Tá, sim. Olha só, o material de vocês, ele está em 2 lugares. Ele está no que é acadêmico e ele está na sala de aula da Google Classroom. Através do e-mail institucional acadêmico que vocês receberam, vocês vão ter acesso a toda a sala de aula e todo o material. Lá tem os slides, a apostila, os links para videoaula e os links para as provas também, que tudo vai ser feito digital, tá? À medida que a gente for tendo a aula, vocês vão entendendo melhor. Então, calma. Desde ontem eu falo para vocês, tenham calma que a gente vai conseguir. Aos poucos a gente vai conseguir. Todas as tardes eu estou à disposição de vocês para a gente trabalhar isso. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer essa primeira aula agora, tá bom? Então, vamos lá.
Gente, vamos começar, porque a gente já viu alguma coisa, mas eu quero trabalhar com vocês e dar uma ideia. Essa disciplina é gestão de projetos. Como é que a gente vai trabalhar essa disciplina? A gente vai trabalhar a parte teórica, toda semana vai ter uma avaliação, uma vez que você vai responder através do link. Então, ela vai avaliação online, você vai receber seu link, e a prova só vai ser aceita se você fizer através do login do e-mail institucional, para que a gente possa ter certeza que é aquela pessoa que vai responder. E só é aceito uma resposta por cada aluno. Então, para fazer a prova, tem que estar logado no e-mail acadêmico e só é aceito uma resposta. Respondeu, enviou o formulário, já era. Então, tenham cuidado, faça com atenção, estude o material. No momento certo, se você estiver bem tranquilo, para poder responder essa avaliação, tá bom? E, como eu falei para vocês, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem me chamar, que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Professora, então significa que hoje a gente já vai ter uma prova para responder? Uma por semana, tá bom, Alice? As provas são... As provas vão ser disponibilizadas... Eu não consigo ver vocês com a tela inteira, tô achando ruim. As provas vão ser disponibilizadas para vocês uma vez por semana. Gente, isso não sou eu que quero, não foi escolha minha. Isso é porque, infelizmente, a gente tem um regimento, a gente tem que seguir. E o regimento diz que cada bimestre vocês têm que ter 2 AVs. Então, nós vamos fazer um trabalho contínuo, o qual vai gerar uma nota, porém, a outra nota terá que ser uma AV dessa forma, elaborada dessa forma. Vocês têm que ter 2 AVs. Por semana, a gente vai ver a matéria de um bimestre. Então, não pode perder, porque toda semana é como se você estivesse vendo um bimestre, 2 meses de aula. Então, tem que ter muita atenção e não pode ficar com dúvida. Está proibido ficar com dúvida. Tem dúvida? Me chama. Já tira logo. Fez uma prova, na primeira semana não foi legal, já recupera para a segunda semana. É como se, por exemplo, primeiro bimestre ficou com nota baixa, no segundo tem que ser nota boa, porque senão você vai para exame especial. E tudo isso em um mês, tá? São 4 semanas. Então, vamos lá. A primeira parte, a gente vai falar o que é projeto. Essa disciplina é a disciplina de gestão de projetos. Qual é a finalidade dela? É vocês aprenderem a fazer um projeto. Lógico que não é um projeto aprofundado. Como assim um projeto aprofundado? É um projeto com dados estatísticos? Não. Nós vamos fazer, a princípio, um projeto, vamos trabalhar para vocês quais são os elementos mais importantes, para que serve um projeto, o que é projeto, para que vocês possam, quando vocês forem para o estágio, ou trabalhar, ou fazer outra coisa, vocês alcancem esse conhecimento. Eu sei que vocês já sabem, por quê? Porque vocês já fazem projeto, tem muitos alunos aqui que já participaram do PIBIT, do PIPAD, então eu sei que já tem alunos que já fez projeto, isso não é novidade para vocês. Mas agora a gente vai entender como elaborar esse projeto. Se alguém chegasse para você e dissesse assim, fulano, eu quero que você faça um projeto de uma casa, um projeto de alguma coisa, como é que você vai fazer? Aí você já sabe quais são os elementos principais que tem que ter num projeto, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que é um projeto. Gente, um projeto é você colocar no papel uma ideia de alguma coisa, do início ao fim. Então, eu posso ter um projeto de fazer uma casa, um projeto de fazer de uma viagem, um projeto, não importa, posso ter vários tipos de projeto. O projeto é algo que eu determinei, que ele é único, e ele tem começo, meio e fim. E o que é gerência de projeto? Gerência de projeto é a parte da empresa que vai cuidar do projeto. Ela é determinada ou trabalhada com as pessoas que estão ali para cuidar dos projetos, tá? Deixa eu ver se passa aqui a folhinha. A senhora pode repetir de novo, por favor, o que é gerência de projeto? Tá, a gente vai chegar lá. Só fiz a introdução, mas eu vou explicar. Depois que eu falar o que é projeto, eu falo o que é gerência, tá? Mas gerência é o setor da empresa
que cuida do projeto, é a gerência daquele projeto, mas a gente vai chegar lá. Vamos entender direitinho o que é um projeto. Então, olha só, gente, projeto é um empreendimento único, tá? Não repetitivo, de duração determinada. Ou seja, o que é um projeto de duração determinada? Pode ser um projeto que nunca acabe? Sim ou não? Sim ou não? Não. I don't know. Não. Não. A duração, Não sei. a duração dele é determinada. Então, se a Nessa aí eu fui rápido, hein? duração dele é determinada, vamos lá. Se a duração dele é determinada, ele tem que ter início, meio e fim. Ok? Então, o projeto. Ok. Então, o projeto é único. Ele não é repetitivo. Fez e acabou. Tem duração determinada, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Ele é formalmente organizado. Vamos fechar o áudio, tá bom, gente? Por favor. Galo do Tá interior, Canto, parceiro. Ave Maria. Gente, vamos fechar o áudio. Tem um zoológico aí, ó. Você tá aí na rua. Vamos fechar os áudios. Obrigada. Então, ele é um projeto de duração determinada, que ele tem uma organização formal, ou seja, o que é a organização formal? Ele tem a etapa do começo, tem a etapa do meio e tem a etapa do fim. Você não mexe. Aquela organização, ela não acaba. Eu vou construir uma casa, é um projeto, eu vou construir uma casa. Tem como eu colocar cerâmica no banheiro antes de fazer a instalação dos tubos do banheiro? Não tem. Eu tenho que seguir Professora, não tô ouvindo. uma forma. Seu áudio tá dando interferência, Tá professora. travando, professora. É verdade, professora. Professora, tá travando. A senhora tá sumindo, professora. Professora, Sumiu. nem tô A ligando. senhora tá sumindo, então. Aula acabou. Aula acabou. Uhul. Bora. Verdade, professora. Maria, meu povo. Professora, paga essa internet, professora. Por favor, né? Ei, gente. Tá Gente, doido. por favor, gente. Ainda tá gravando. Galera, meu povo. Hackearam. Pessoal, tá Calma, gravando. galerinha. Tudinho que tá falando besteira. Você quer falar? Gente, deu. O Barraca saiu da chamada. Meu Deus. Aê. Pessoal, eu preciso que vocês, por favor, não abram o áudio de vocês. Porque senão eu vou perder muito tempo pedindo isso e acaba que a aula vai demorar mais do que o que deveria. Tá? Eu preciso que vocês deixem fechado e só na hora das perguntas aí vocês fazem as perguntas, tá? Então, vamos lá. Segundo a Associação Americana de Gestão, ela diz o seguinte, que o projeto é um processo que reúne e lidera uma equipe de pessoas e outros recursos para estimar, planejar, acompanhar e controlar um número de tarefas que são relacionadas entre si, porque as tarefas, elas são de uma etapa, então elas têm que estar relação. Então, eu começo uma coisa, termino outra. Eu vou fazer um projeto, elaboração de um bolo, vou fazer um bolo. Então, não tem como eu confeitar o bolo antes de assar, eu tenho que ter uma sequência, né? A ideia é que tem um produto final e tem que ter prazo, que dia eu começo, que dia eu termino com a primeira etapa, e eu tenho que ter um orçamento, quanto eu posso gastar, tá bom? Lembrando que tudo isso aqui já está à disposição de vocês, desses slides, o material. Então, eu até coloquei aqui para vocês, nessa imagem, vocês conseguem ver um projeto, essa imagem aqui é um projeto de um navio. Como é que eles fazem navios? Aqueles transatlânticos enormes que comportam vários containers enormes. Existe um local que tenha condições de produzir um transatlântico desse? Não.
Então, como eles fazem? Eles fazem através de projetos. Eles fazem projetos de como se fosse por várias etapas. Então, eles primeiro constroem uma etapa, depois constroem outra, e vão movimentando as etapas, unindo as etapas dentro de um espaço que é já no mar, para poder fazer a estrutura. Isso aqui é um grande projeto. Existem várias pessoas, precisa de um setor de gerência de projeto, precisa de várias coisas. Como também eu posso fazer um projeto de uma horta, botei até uma imagenzinha aqui para vocês verem. Imagina que você está fazendo uma horta na sua casa e você quer fazer um projeto para aquela horta. Como é que eu vou fazer a horta? Lá você vai anotar quais são os tipos de planta que você quer, quantas plantas, quanto adubo. Então, tudo que você for precisando vai aparecer lá. E aí, assim, ajuda você a saber o que fazer, como fazer. Então, a minha pergunta é, que palavras vêm à sua mente quando você pensa em um projeto? Eu quero que você escreva no seu caderno e coloque aí, quando você pensa num projeto, quais são as coisas que na sua mente, elas são essenciais, que palavras vêm à sua mente quando você pensa em projeto? Coloca no seu caderno, escreve assim pelo menos umas 5 palavras que te remete a um projeto. Se eu já falei para vocês, que tudo que existe pode fazer um projeto. Eu vou criar um produto, eu vou fazer um projeto. Eu vou elaborar uma casa, vou fazer um projeto. Vou fazer uma comida, um bolo. Vou fazer um jardim. Por exemplo, enquanto vocês anotam, eu vou até falando. Quem gosta de carro, de transporte, observa que todo ano tem o lançamento na Feira do Auto Esporte, dos novos modelos de carro. Eles passam um ano projetando, desenvolvendo os novos carros que vão ser lançados no próximo ano, como celular, como equipamentos, e se você observar, todas as coisas são desenvolvidas através de projetos. E vocês da área de serviços públicos, mais ainda. Por quê? Porque na gestão pública, tudo que envolve ao setor público precisa de um projeto. Então, olha só, umas palavrinhas aqui para vocês poderem imaginar quando você pensa em projeto. O que envolve um projeto? Envolve equipe, envolve grupo, envolve planejar, envolve controlar, envolve partes, orçamento, risco, né, ciclos, trabalho, ações, aquisições, iniciação, planejamento, execução, orçamento, prioridades, custos, todas essas palavras informam e fazem parte do desenvolvimento de um projeto, tá bom? Só para vocês observarem aí, vamos lá. Eu quero que vocês entendam a diferença entre projeto e operações, porque tem pessoas que confundem. O projeto, gente, ele é único. O projeto do meu casamento, eu só vou casar uma vez com aquela pessoa, naquele dia, naquele horário. Eu posso casar de novo com a mesma pessoa, mas vai ser outro dia, outro horário, provavelmente outro local, eu não vou estar com a mesma idade. Então, tudo daquele projeto, ele é único. Meu filho vai nascer, só vai nascer naquele dia, aquele ser humano nasce naquele dia, naquele horário, daquela vez. Depois pode ser outra pessoa, mas aquele só nasce naquele dia, naquele horário. Então, o projeto, ele tem essa característica. Ele é um esforço temporário e único. Ou seja, ele não se repete, tá? A equipe, ela planeja e executa o projeto. Então, a equipe de projetos, ela tem a ideia de planejar e executar. Ela enfrenta escopos que podem ser desconhecidos, utiliza as equipes multidisciplinares. O que é uma equipe multidisciplinar, professora? Equipe multidisciplinar é quando eu tenho dentro da minha equipe várias pessoas com conhecimento diferente. Por exemplo, eu vou produzir uma casa. Vamos falar de novo de uma construção de uma casa. O projeto é a construção de uma casa. Na construção de uma casa, se eu tiver só engenheiro elétrico, engenheiro encanador, carpinteiro, pintor. Então, eu tenho o quê? Uma equipe multidisciplinar. Eu tenho várias pessoas de vários conhecimentos, tá bom? Se eu não tiver várias pessoas com vários conhecimentos, eu não tenho equipe multidisciplinar. Ele é um projeto, ele termina
com determinado resultado específico. Então, ele tem começo, meio e fim. Já operações, não. Qual é a diferença de projetos e operações? As operações, elas são contínuas. Por exemplo, eu tenho uma fábrica, e essa fábrica, ela produz bolos. E aquele mesmo bolo que eu vendi ontem, eu vou vender com o mesmo sabor hoje, que eu vou vender com o mesmo sabor amanhã. Então, a produção desse bolo, ela é igual, ela é constante. Eu tenho um carro, eu vou vender um carro. Então, por exemplo, tanto faz você comprar deixa eu dar um exemplo, sei lá. Eu tô lembrando, nem se tem mais esse carro, o Corsa. Tanto faz eu comprar um Corsa em Boa Vista, como em Manaus, como em Brasília, eles são iguais, o Prisma, ou seja, qualquer outro, um Toyota, um Corolla. Tanto faz eu comprar um Corolla aqui, como eu comprar em Manaus, como eu comprar em São Paulo, o modelo do carro é igual. Por quê? Porque ele é uma operação, ele faz parte de uma operação, tá? As pessoas desenvolvem as mesmas tarefas, não existe uma equipe multidisciplinar, e o controle de produtividade é estabelecido por meta. Então, é só para vocês entenderem a diferença de alguma coisa. Quando alguém falar assim, o projeto ele é único, igual a mim, igual a você. Você é um projeto único, você foi desenvolvido pelos pais, sua mãe naquela hora, especial, você é um projeto único. Você pode ter irmão, mas você é você. Seu irmão não é igual a você. Mesmo gêmeos, são pessoas diferentes. Então, você é um projeto único, tá bom? Então, vamos lá, continuar. Então, quais são as características, e essa eu dou a dica que vocês anotem no caderno de vocês, tá bom? Vocês com esses comentários conseguem me tirar a concentração. Ninguém é acidente, todo mundo é um projeto perfeito, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as características que vocês podem fazer? Anotem no caderno de vocês. Deixa eu me concentrar. Quais são as características que vocês têm que anotar no caderno, tá bom? De um projeto, que esse não muda. E já é dica de prova, tá? O projeto, quais são as características dele? Primeiro, o projeto, ele é único, tá bom? Então, vou fazer um projeto para construir uma casa. Aquela casa, naquele endereço, naquele local, ela é única. Eu posso até copiar o mesmo modelo, o mesmo design, mas aquele projeto, ele é único. Segunda coisa, o projeto, ele tem prazos determinados. O que seria isso, professora? Ou seja, ele tem começo, meio e fim. Não pode ser esse negócio de um projeto que nunca vai acabar. Não, ele sempre vai ter começo, meio e fim. Você vai atender um gerente, a pessoa chega para você e fala assim, eu quero me casar. Quando? Não sei. Não, então quando você descobrir, quando você quiser, você vem comigo, eu sou uma pessoa que organiza eventos, mas eu preciso que você me dê uma data, para saber se eu já tenho outro evento nessa data, se eu vou poder te atender nessa data. Então, tem que ter início, meio e fim. Então, prazo. Depois, o projeto, ele é progressivo. O que é progressivo? Ou seja, ele tem início, meio e fim, ele vai crescendo, ele vai concluindo. Então, ele é uma sequência. É igual eu vou fazer uma casa. Eu vou fazer os alicerces, levantar o muro, cobrir. Então, é progressivo, tá bom? Etapa por etapa, até que eu chegue no objetivo final. Ele tem recursos limitados. Gente, o projeto, ele tem que ter início, meio e fim, porque você vai ter que dizer quanto você vai gastar para fazer aquele projeto. Não pode ser aquele negócio assim, não, depois a gente vê. Não tem depois. Quanto que é que o senhor tem para fazer esse trem? Quanto você tem disponível para eu poder investir nessa tua empresa? Bárbara, eu quero que você organize para mim uma festa de aniversário. Eu já começo a fazer as perguntas para a pessoa. Ok, quantas pessoas vêm? Que dia você quer? Como é que você quer? O que você me disponibiliza? Quanto de dinheiro eu tenho disponível para fazer? Então, eu já tenho que fazer essas perguntas, por quê? Porque tem que ter recursos limitados. Eu quero fazer uma festa de aniversário para 50 pessoas. Então, eu vou alugar um espaço para 50 pessoas. Eu quero fazer uma festa de aniversário para 300 pessoas. Então, eu já tenho que ter um espaço específico para 300 pessoas. Então, não pode ser uma coisa que não tem limite. Então, tem que ter recursos limitados. E, por fim, o projeto ele tem que ter objetivos claros
E olha, gente, a palavra mais importante, grifa, ainda passa marca-texto aí. Tem que ter objetivos viáveis, ou seja, projeto tem que ser viável, alcançável. Ou seja, eu consigo fazer? Eu consigo chegar lá? Porque você fazer um projeto que vamos dizer assim, a coisa sobrenatural, isso não existe. Isso não é projeto, isso é kamikaze, né? Isso é suicídio. Então tem que ser um negócio que eu possa fazer. Eu ganho R$ 1.000, vou fazer um projeto de construir a casa de R$ 300.000. Não vou conseguir. Então eu tenho que ter uma noção. Até onde eu posso ir, até que perfil eu posso fazer para alcançar o que eu desejo, tá bom? Então, as características de um projeto, que eu boto assim, uma das principais, tá? Tem mais, mas assim, se você aprender isso, já te ajuda muito. Tá bom? O que é gestão de projetos? É um conjunto de princípios, práticas e técnicas aplicadas para liderar grupos de projeto e condução, custo, risco, desempenho para se alcançar as necessidades do cliente final. Ah, por que eu não vou fazer? Você tem uma empresa, por que a empresa trabalha em projeto? Porque a empresa que trabalha em projeto, ela vai te dizer, olha, tu vai investir R$ 1.000, tu vai conseguir alcançar tantas unidades, o resultado vai ser tal e tu vai poder lucrar tal. Por quê? Porque tudo já está determinado, desde a programação, o custo, o risco e o resultado final. Então, a diferença da gente, que eu posso falar, que muitas vezes a gente até comenta que o brasileiro é muito desorganizado. Sabe por quê? Porque ele não se planeja, ele não se programa. Mas se ele tiver um projeto, ele vai fazer direitinho do começo ao fim, todas as etapas, tá bom? Então, a gestão de projetos, ela tem uma sequência que eu posso falar para você, tá? Ela requer 2 etapas fundamentais. Quais são essas etapas? Todo projeto precisa. Grava isso na tua mente. Quais são as etapas? A etapa do planejamento e a etapa do controle. Todo projeto tem que ser bem planejado e muito bem controlado. Exemplo, eu só tenho R$ 1.000 para gastar. Quem já não fez aquela situação de fazer uma festa de aniversário, fez uma cotinha lá, a gente fez uma cota de R$ 200, sei lá. Começou a comprar as coisas, quando dá fé, vai prestar conta, minha irmã, tu tá devendo mais do que o que foi orçado. Às vezes a pessoa faz uma cota de gastar R$ 200, mas só de carne ou de alguma bebida já foi quase tudo. Por quê? Porque não planejou e não controlou os gastos. Quanto eu posso? Tá bom, eu fiz uma cota de ter R$ 200. Desse R$ 200, qual o percentual? Para limpeza, para bebida, para alimentação, para decoração. Então, eu tenho que dividir aquilo ali dentro do meu orçamento. Isso é o planejamento, tá? E quando eu estiver executando, eu tenho que ver. Eu não posso gastar. Por quê? Porque eu já previ lá que eu só podia gastar R$ 20 com isso. Deu R$ 21,50? Então, esse R$ 1,50 a mais vai sair de outro lugar. Tá? Isso muito é o que acontece com a gente. E eu creio que lá em orçamento público, na disciplina que vocês estão tendo com outro professor de orçamento público, vocês vão ver muito isso. Existe um orçamento específico e eu não posso tirar a mais ou a menos, porque se eu tirar ou colocar a mais, vai faltar para alguém. Se eu tirar uma parcela a mais, alguém fica sem, tá bom? Então, vamos lá. Até aqui. Vamos voltar. Até aqui, eu vou abrir para vocês poderem falar. Vocês estão conseguindo entender? Como é que vocês estão achando? Tá muito devagar? Vocês querem que faça mais tá bom, rápido? mas quais são as 2 etapas? Porque minha irmã acabou de aparecer, não consegui prestar atenção. Quais são as 2 etapas que a senhora falou? Planejamento e controle. Controle de projetos e planejamento. E quem vai falar? Tá todo mundo bem? Foi Sim, bom. Professora, quais são as de 2 boa. etapas que a senhora falou? É. Eu não consegui Planejamento perceber. e controle. Silêncio, esse silêncio quer dizer que habilitou o áudio, é porque tá tudo bem. Professor! Isso? Professora, pode tirar dúvida? Rapaz, eu espero que tinha sido áudio. porque se Planejamento e controle, as 2 etapas? Eu não consegui escutar, alguém falou aí. É isso mesmo.
Professora, Gente, alguém acho fala pode aí. voltar lá no slide com Deu certo, não? professora, Tá ouvindo aí, Ela não professor? tá escutando. Eu queria Ela não tá escutando. Gente, só um de cada vez, não precisa gritar, não. Ela vai liberar o slide. Calma, gente, meu Deus. Fala E no Alice, chat, deixa de ser fala no chat. agoniada. Eu não estou sendo agoniada, a professora não está me ouvindo, Bruno. Começa. Tá, é? Fala no chat que ela abriu. Não foi eu, não foi eu. Ela não tá ouvindo só você, não. É A todo conexão mundo. tá ruim pra todo mundo. Tá bom, gente. Vou crescendo. Ai, ai. Rodrigo agora. Rosana, cala a boca, Rosana. Essa peidona, cala a boca. Que isso? Só lembrando que ela tá gravando, tá? Só lembrando isso É, pra foi. vocês. É, né? Ai, meu Deus. A gente já faz tem tudo. Professora, teria como, por favor, voltar naquele slide lá sobre o que é gestão de projetos e conseguir entender bem o que é. Cadê a professora? Oi, pessoal. Relaxa aí. E agora, estão me ouvindo? Acho. Nós estamos lhe ouvindo. A senhora tá ouvindo a gente? Ok, agora A eu tô senhora que ouvindo. não tá ouvindo nós. Eu não estava ouvindo, eu acho que o meu fone descarregou. Aí parou de sair o áudio dele. Mas ok, vamos lá. Vou sem fone mesmo. Eu não sei se o áudio vai ficar ruim, Tá bom o áudio. Tá ótimo o áudio. mas então tá. Cadê a Então vocês professora? conseguiram entender até agora? Sim? Ou não? Só a parte da gestão, Sim, professora. A senhora sim, pode sim. explicar Tem um pouco mais? Parte Tem da gente gestão? pedindo pra senhora Primeiro voltar na caso, parte de gestão de projetos. Tá, Por favor. vamos lá. Vamos entender primeiro a ideia. Quando eu vou fazer um evento, quando eu vou elaborar um evento, eu posso fazer um projeto desse evento? Posso ou não? Sim, acho que tem que fazer, né? Eu creio que sim. Isso. É pra fazer. Então, olha só. Perfeito. É bom vocês entenderem, porque a prova final de vocês vai ser elaborar um projeto, tá? Meu Deus. No final dessa disciplina, vocês vão ter que fazer um projeto, tá bom? É o quê? Eu preciso que vocês prestem Legal. atenção, entendam todas as etapas. Professora, pelo amor de Deus. Vocês vão conseguir. Eu vou estar junto com vocês, tá bom? Tá. Tem uma galinha cantando A aí. nossa A sintonia. gente vai fazer tudo digital. O que vocês estiverem fazendo, eu posso acompanhar. Tá? Então, tá. Eu vou continuar. Então, essa é a parte da gestão. Vamos falar agora das etapas do projeto. Professora, tem como, por favor, voltar naquela parte lá, o que é gestão de projetos, que eu não consegui entender muito bem, porque eu tenho que copiar também. Essa parte? Essa daí. É isso? Gente, vai ser tipo menos de 5 segundos, quer dizer, 5 segundos não, mas vou super copiar rápido. É por aí. Tá, olha só. O que é gestão de projetos? É um conjunto de princípios. O que é princípios? Gente, o que é princípios? Vamos lá. Pera aí, deixa eu procurar aqui. Quem é que sabe o que é princípio? Princípio é o começo, Seria como né? se É o fossem início. leis para fazer o projeto? Seguir aquelas leis? Isso, perfeito. Já tá, galinha aí. É regras. Isso, é isso mesmo. É um conjunto, É o quê? É um conjunto de princípios. Então, é como se fosse o quê? Leis, regras, que a gente seguir, tá? Então, fazer um projeto significa que eu tenho que seguir umas regras que não é do meu jeito. Eu tenho que ter uma sequência. E essa sequência é que vai fazer com que eu tenha sucesso, tá? Então, a gestão de projetos, ela é um conjunto de princípios. Aí você pode colocar aí que princípios e você pode colocar como orientação, regras, tá?
Princípios, práticas e técnicas. O que é técnica? Técnica é aquilo que eu faço, que já tem um padrão, que me diz que eu vou ter sucesso se eu fizer daquele jeito, né? Aplicadas para um grupo de projetos para controlar, tá bom? Então, eu posso resumir isso aqui e dizer o quê? Que gestão de projetos é eu utilizar regras e metodologias para que eu possa alcançar o objetivo final. Pode repetir, por favor? Tem alguém que está com o áudio aberto, por isso que está dando interferência, viu, gente? Vou repetir. Quando você precisar falar alguma coisa, você abre seu áudio, faz a pergunta e fecha seu áudio, tá? Porque senão eu vou ficar ouvindo o que você está falando aí e fica dando interferência aqui. Então, não se preocupem que a gente vai falar em gestão de projetos ainda muitos slides, tá? Eu quero que vocês... Primeira parte, você tem que entender hoje, o objetivo de hoje, você entender o que é projeto. E quais são as fases de um projeto. Quais são as fases que ele passa, tá bom? Igual quando eu falo que é um ser humano, ele tem fases. Quais são as fases? Ele era criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Então, ele tem fases. O projeto, ele também tem fases. Tem a fase dele, início, meio e fim. Então, tem toda uma fase dele, tá? Então, a gente vai passar aqui, depois a gente vai voltar, não se preocupa. Então, o meu projeto, a minha gestão, ela é dividida principalmente em duas etapas. Quais são elas? Planejamento e controle. Grava bem essas palavras, tá bom? Então, vamos lá, para as fases do projeto. Segundo o PMBOK, aí eu preciso falar um pouquinho para vocês, na semana que vem, a gente vai falar com mais detalhes sobre o PMBOK, tá? Hoje eu não vou explicar muito não, mas é mais na próxima aula. Na semana que vem, no slide da semana que vem, ele está mais detalhado. Então, não se preocupa, se você não entendeu bem hoje, mas você vai entender mais na semana que vem. Segundo o PMBOK, o que é PMBOK? PMBOK é um resumo daquelas regras dos princípios do projeto. Várias pessoas do mundo se reuniram, pessoas que trabalham com projetos, várias pessoas do mundo, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Brasil, e resumiram e criaram uma sequência padrão. Então, por exemplo, como é que eu sei dizer que uma pessoa ela é certificada para trabalhar na área de projetos? Ela vai seguir o padrão do PMBOK, tá? Que é uma sigla em inglês, então essa sigla vocês vão entender. O que eu quero que vocês gravem na mente de vocês, quais são essas fases? Lembra que eu falei que o ser humano tem a fase de criança, né? Tem bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Então, o projeto ele também tem fases. Quais são as fases dele? Essa aqui eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, tá bom? Quais são as fases? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. É indispensável que vocês aprendam. Todo projeto tem essas fases. Tá, vamos lá. Ô, mulher. Então, eu estou falando rápido porque eu acredito que vocês vão baixar o slide, né? Eu penso que vocês vão pegar na sala de aula que já tem o material, mas... Não, vamos não. Sim, senhora. Ai, Dude. Vão sim. Vamos Rapidinho, não. professora. Não dá, né? Vou fazer que nem o que acadêmico só entra lá uma vez na vida e na morte. Esse cara tá tendo uma gravação dele. Alguém repete o que foi que ela falou aí, por favor? Não, ninguém vai repetir, tá? Porque vai ficar gravado, vai estar solto no YouTube, e você depois pode acessar e ver quantas vezes você precisar lá. Eu preciso que vocês entendam isso, tá bom? Então, se você quer ver agora, tira um print dessa tela, grava no teu telefone, tá bom? Mas não se preocupe.
Tanto está no slide, que já está no que é acadêmico, como está na sala de aula, como vai estar disponível no YouTube. Então, vamos lá. A gestão de as fases dela: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu posso falar para vocês que são fases de sequência. A fase de iniciação é quando eu tenho uma ideia. Eu quero fazer minha festa de aniversário. Eu estou com a ideia, estou iniciando. Como a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Então, aquele momento que você inicia, que você forma a equipe, que você se organiza, aí vai para a segunda fase, que é a fase do planejamento. Depois nós temos a terceira fase, que é a fase que ocorre ao mesmo tempo. A fase que eu vou executar, eu também vou controlar. Eu vou executar, eu vou fazer compras, eu tenho que controlar, ver se eu não vou gastar demais, se eu estou dentro do meu orçamento. Então, ela é uma fase que ela acontece ao mesmo tempo. Execução, monitoramento e controle. E, por fim, nós temos a fase do encerramento, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as características que... Eu vou ficar só nessa fase hoje, nossa aula vai encerrar só na primeira fase, que é a fase de iniciação, tá? Amanhã a gente continua. Então, quais são as características da fase do início do projeto? O que eu vou fazer? Eu vou identificar as necessidades, eu vou estabelecer viabilidade. O que é a viabilidade? Isso é uma coisa possível ou impossível? Exemplo. Eu quero fazer um casamento. Meu casamento vai ser no jardim, vai ser 5 horas da tarde. Só que a pessoa está planejando fazer o casamento no jardim, 5 horas da tarde, no período de chuva. É viável? No inverno? Não é viável. Então, eu tenho que observar isso, eu tenho que estabelecer metas. É viável ou não viável? Eu tenho a maior vontade de viajar para um lugar gelado, para esquiar. Eu acho que eu vou para Fortaleza. Minha gente, por favor, eu tenho que observar se aquilo que o meu cliente... Professora, bugou essa chamada. Eu não posso chegar e falar... Não posso falar para o meu cliente Travando. que não existe, tá? Tá travando. Isso aqui. Travando muito, mano. Depois, nós temos que observar se eu tenho que identificar as necessidades do meu cliente, ver a viabilidade, definir alternativas. O que é definir alternativas? É verificar se eu quero casar no jardim, é inverno, então o que eu posso fazer? Eu posso contratar uma tenda, eu posso procurar um local fechado. Então, eu tenho que ver quais alternativas eu posso para alcançar aquele objetivo. Desenvolver um orçamento e cronograma é indispensável. Se eu vou fazer um gasto, fazer uma festa, alguma coisa, eu tenho que saber quanto eu vou gastar e quanto eu vou disponibilizar. E, por fim, definir equipes de trabalho. Ou seja, quem eu vou precisar para me alcançar esse objetivo? Eu vou construir uma casa, então eu tenho que definir minha equipe de trabalho. Quem vai fazer parte do meu projeto? Quem vai trabalhar? Vai ser o pintor, o tal. Então, eu tenho que determinar quem vai fazer parte do meu projeto. Definir as equipes que vão trabalhar comigo. Tudo isso, todas essas ações, elas acontecem na fase inicial do projeto. E essa fase inicial é a fase que vocês vão fazer um projeto e me entregar essa semana ainda, tá? Mas não se preocupem que até quinta-feira eu passo as orientações. Então, a minha dica para vocês hoje, a minha aula de hoje com vocês, a gente vai parar nessa fase 1, a fase inicial do projeto. E a minha dica para vocês hoje é: baixem o material, dê uma lida nos slides, tá bom? Dá uma lida na apostila, não são muitas folhas, para que amanhã, quando a gente retomar, você já tenha dúvidas. Eu vou fazer a abertura para vocês tirarem as dúvidas de vocês e fazer as anotações, tá? Não precisa, eu posso dizer, Tá travando. a gente vai conseguir.
a gente vai conseguir juntos. Tanto eu estou aqui para ajudar vocês, eu Professora, estava bem na hora que a senhora falou. Eu vou abrir agora para entender nada que a senhora disse. Senhora. Professora, a senhora pode voltar no slide da fase 1? Isso. Nós vamos ficar hoje na fase 1. Eu preciso que vocês peguem o material e façam estudo, tá? Estudem um pouco, observem, e amanhã a gente vai continuar por ele e tirar as dúvidas. Preciso que vocês leiam o slide e leiam o parte da apostila, tá? Não, vai ler, vai. Certo. Professora, eu tenho uma pergunta sobre esse projeto aí que a gente tem que fazer o início. Pode ser, sei lá, qualquer projeto, ou a senhora vai estabelecer o tipo que a senhora quer?